Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos coloca diante de duas parábolas contadas por nosso Senhor. A primeira parábola nos conta sobre a semente de mostarda, que é lançada na terra. É a menor de todas as sementes. Porém, ao ser lançada na terra, se torna uma das maiores árvores, onde os pássaros vêm pousar, vêm fazer os seus ninhos. E também a segunda parábola nos coloca diante do fermento. Não precisamos de muito fermento para levedar a massa, basta um pouco. Desde que o fermento esteja bem misturado com a massa, ele vai cumprir a sua missão de fazer a massa crescer e de se tornar um delicioso pão. Queridos irmãos e irmãs, Jesus está falando do reino de Deus. Jesus está falando da igreja. Nós, como evangelizadores, nós, como aqueles que temos fé, devemos entender que somos esse grão de mostarda, o menor, talvez o mais insignificante. Diante da sociedade de hoje, o mais insignificante. Porém, uma vez semeado, com paciência, com fortaleza e esperança, esta semente vai crescer e vai se tornar uma grande árvore. Por isso nós nunca podemos desanimar, especialmente aqueles que têm a função de evangelizar, os catequistas, os pregadores da palavra do Senhor, os pais e mães, nunca podem desanimar de falar de Deus, de mostrar o caminho para as pessoas. Por quê? Porque no momento oportuno, a graça de Deus vai acontecer no coração de cada um deles. A nossa missão como evangelizadores não é fazer a árvore crescer. A nossa missão é apenas semear e ter paciência e esperança. É isso que o Senhor quer nos falar no Evangelho, que nós tenhamos paciência e esperança, porque no tempo certo, no tempo de Deus, a árvore vai crescer e vai se tornar uma grande árvore. Então não desanimemos na nossa caminhada, não desanimemos na nossa missão de anunciar Jesus, porque mesmo que sejamos poucos, assim como o fermento é bem pouco colocado na massa, mas nós precisamos estar inseridos na massa da sociedade, para que mesmo sendo poucos, nós vamos levedar toda esta massa e fazê-la crescer para Deus. Não tenhamos medo, queridos irmãos, mas tenhamos sim paciência e esperança. A nossa missão é levedar, a nossa missão é semear, não é fazer crescer, não é fazer crescer a árvore ou a massa, mas essa é a graça de Deus e somente Deus pode fazer isso. E nós temos que ter confiança e esperança. O Senhor nos convida a estas virtudes no dia de hoje. Então você que está me ouvindo, você que evangeliza, você que educa, não tenha medo. Continue fazendo a sua missão. Não se deixe levar por aquela tentação. Mas eu estou fazendo muita coisa e aparentemente não tem resultado nenhum. Não. Continuemos a fazer a nossa missão e entreguemos a Deus para que Ele faça a parte dele. E no momento que nós menos esperarmos, aquela semente, a semente em que semeamos, dará os frutos que sejam necessários para o reino de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deixe aqui nos seus comentários o que você está fazendo para semear a palavra de Deus. O que você está fazendo para estar inserido dentro da massa, como um fermento, para fazer a massa crescer para Deus. Não tenha medo. Evangelizemos sem medo, porque um dia, certamente, a graça de Deus irá cumprir a sua missão. Deus os abençoe.